Então, pessoal, bom dia. Vamos dar início à aula aqui. Nós vamos falar hoje sobre o teorema da dinâmica, tá? Para valores médios. Além disso, nós vamos discutir um pouco, nós vamos ter a aula sobre, deixa eu ver aqui, que eu esqueci o título, sistemas isolados, tá? Os conceitos e as aplicações dos sistemas isolados. Vamos começar então pelo o princípio fundamental da dinâmica aplicado para valores médios, tá? Ou seja, nós vamos ver impulso e colisão entre corpos, tá? Então, a primeira coisa, considere o seguinte: considere um corpo de massa M submetido a um conjunto de forças que atuam durante certo intervalo de tempo, indicado aqui por ΔT. A resultante das forças a gente geralmente indica pela letra R maiúscula, tá? O Rzão. E aqui ele diz que é supostamente constante, de mesma direção e velocidade do corpo. Então vocês podem observar aqui uma relação básica entre. Nós temos o valor da velocidade inicial, velocidade final. Claro que para que tenha força resultante diferente de zero, nós temos que ter um movimento uniformemente variado, tá? A velocidade precisa ter variação, ou seja, tem que ter a aceleração do corpo, para a gente lembrar. Resultante é massa vezes aceleração, então tem que ter aceleração, porque se não houver aceleração no sistema, isso significa que a resultante seria zero, e por consequência, toda essa análise seria uma análise para o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, não entraríamos nesse ponto aqui. Então, tem que existir essas pequenas observações. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, que eu acabei de falar, a resultante média é massa vezes a aceleração média. A aceleração média, que é aquela aplicada para movimentos que não estão em movimento circular, para movimentos retilíneos, tá? Ela é dada pela seguinte expressão, ΔV sobre ΔT. Pode-se, a partir da equação fundamental para valores médios, dividir as grandezas físicas, que nós chamamos de impulso e quantidade de movimento, que são duas grandezas que nós vamos estar abordando a partir de agora, que são importantes, tá? Então, olha só, a resultante, que é massa vezes a variação da velocidade com relação ao tempo, ou seja, a aceleração, se eu passo o tempo multiplicando por outro lado, nós temos o impulso, tá? Que é a resultante vezes o ΔT, a quantidade de movimento, que é esse aqui, ó. Impulso é o lado esquerdo e a quantidade de movimento. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, ó, o impulso médio de um corpo é a resultante média vezes a variação do tempo. Esse é o impulso. E a quantidade de movimento é definida pela seguinte regra: quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá bom? Quantidade de movimento final é massa vezes a velocidade final, quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. É simples assim, só que são mais fórmulas para a gente decorar agora que nós estamos abordando esse conteúdo, tá? Então, acrescenta-se mais fórmulas aí para o nosso mapa de fórmulas aí da física, tá bom? Então, essas são as fórmulas para impulso, vocês podem anotar aí separado, e quantidade de movimento, tá bom? Continuando, vamos definir a quantidade de movimento. Se um corpo de massa m está a uma velocidade v em um determinado instante t, define-se a quantidade de movimento como sendo essa grandeza vetorial, Q igual a mv, em que Q é a quantidade de movimento, o m indica a massa do corpo e v indica a velocidade do corpo. A intensidade é dada pelo módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento são as mesmas da velocidade, e dentro do sistema internacional, a unidade para a quantidade de movimento é quilograma massa por segundo. Quilograma de massa, tá? Massa não, aqui é metro, esse M é de metro, metro por segundo. Então, é a mesma unidade das grandezas que aparecem aqui, ó. Massa é quilograma, velocidade, massa metro por segundo. E aí nós calculamos, então, a quantidade de movimento, que nós vamos ver daqui a pouquinho no exercício de hoje, tá? Continuando, temos o impulso. O impulso, como eu mencionei aqui no início, tá? O impulso é a força aplicada vezes o tempo. Só isso. Nos casos em que a força é variável, não é média, tá? Apenas sua intensidade, o impulso durante o intervalo de tempo, ΔT, que é o tempo final menos inicial, é determinada por essa propriedade aqui,
Então, se há uma força variável, nós usamos a área do gráfico para determinarmos o impulso do corpo. Só essa parte interessante. Lembre-se sempre que gráfico na física tem sempre um papel fundamental para a interpretação de conteúdo, tá? Interpretação de alguns conceitos físicos. Então, resumindo a história que nós vimos até agora, tá, pessoal? Resumindo a história. Quantidade de movimento, m vezes velocidade, impulso, força vezes tempo. Tá bom? Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Certo? O teorema do impulso é um teorema interessante, que ele diz o seguinte, ó. O impulso resultante das forças no intervalo de tempo é igual à quantidade de movimento que variou, tá? Do corpo no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, o impulso também pode ser medido pela variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso. Ou seja, o teorema do impulso relaciona o impulso com a quantidade de movimento, ao invés de relacionar com a força e variação do tempo. Vamos para os exercícios para a gente ver se pega melhor esses conceitos, tá? Olha só. Muitos carros possuem um sistema de segurança para os passageiros chamado de airbag. Esse sistema consiste em uma bolsa de plástico que é rapidamente inflada quando o carro sofre uma desaceleração brusca, interpondo-se entre o passageiro e o painel do veículo. Em uma colisão, a função do airbag é, letra A, aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro, né? A gente já viu que é verdadeira. B, aumentar a variação do momento linear do passageiro durante a colisão, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. C, diminuir o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro. Se diminuir o intervalo de tempo é porque aumentou a velocidade, então você vai bater sua cabeça com mais velocidade, ou seja, maior aceleração, maior força, né? Então isso aqui é totalmente falso. Letra D, diminuir o impulso recebido pelo passageiro devido ao choque, reduzindo assim a força recebida pelo passageiro, tá? Não tem como diminuir o impulso, né? Nesse caso, teria que diminuir a velocidade do carro para poder, a força, na verdade, para poder diminuir aí o impulso, e não o contrário. Aumentar a variação do momento linear não é basicamente o correto, porque o momento linear é aquele associado, tá? A rotação do corpo, para ele ir para frente ou para trás. Então, o correto seria aumentar o intervalo de tempo de colisão entre o passageiro e o carro. Ou seja, o passageiro está aqui, né, nessa situação, e aqui está o painel. Então, quando há um choque, o efeito é nossa cabeça vir bater no painel do carro. Então, ele tenta aumentar a variação do tempo, ou seja, aumentar o intervalo de tempo da colisão, porque aumentando o intervalo de tempo, vai fazer com que a força necessária para poder chegar até lá diminua, e isso faz com que a força recebida no choque seja menor, tá? Essa seria a ilustração. Então, letra A é a correta. E o item B é uma questão um pouco maior. Ela diz o seguinte, ó. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha da Copa do Mundo 2014. Isso, aquela mesa que o Brasil foi humilhado, massacrado. Não tanto quanto o Barcelona agora. Não tenho saudade de nenhum dos dois jogos. Pois é. E aqui tem aqui o gol feito pelo jogador Götze aqui. Eu não sei pronunciar o nome dele. É aquele feinho lá que entrou no lugar do Ballack. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol, até porque ele é canhoto, né? Considere que imediatamente antes de tocar a bola, o jogador, a bola tinha velocidade igual a 8 metros por segundo, e em uma direção perpendicular em relação ao peito do jogador. Imediatamente depois de tocar a bola, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito, mas o módulo da velocidade diminuiu para 0,8 metros por segundo em sentido contrário. Admita que, nessa jogada, a bola ficou em contato com o peito do jogador durante 0,2 segundos. Nesse intervalo de tempo, a intensidade da força resultante está aqui nesse gráfico, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, considerando a massa da bola igual a isso aqui, é correto afirmar que, nessa jogada, o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola, indicada pelo gráfico aqui, é de igual a... Aí a gente quer calcular de 100 newtons, tá? Então, basicamente, tem muita coisa na questão. Algumas coisas são muito importantes para resolver ela.
de início ao fim, então tem muitos dados aí importantes, e nós iremos utilizar essas informações para dentro do teorema do impulso e da área. Então nós vamos utilizar aqui, ó, o teorema do impulso juntamente com a área do gráfico para descobrir então qual vai ser a força máxima aí da bola tacando no peito do jogador aí. Vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Então vamos aqui para a questão. Fazer aqui embaixo. Vamos lá. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Bom, orientando a trajetória no sentido da velocidade de chegada, porque observem que no momento que vai chegar no peito e vai voltar, vai se inverter valores. Então, a gente primeiro tem que entender o seguinte, tá? Inicialmente, a velocidade inicial, pessoal, ela vai ser 8 positivo, tá? 8, vocês podem ver na apostila que é 8. E nós vamos dizer que a velocidade de saída, depois que toca o peito, vai ser negativo, tá? Porque vai ter sentido contrário. Poderíamos fazer o inverso, considerar a primeira negativa e a segunda positiva, mas isso não seria tão intuitivo, tá? Então, vamos deixar dessa forma. Então, durante a colisão, o impulso da força resultante é numericamente igual ao da área da linha do gráfico, igual eu expliquei no início, tá? Então, ele vai ser igual à área. Assim, aplicando o teorema do impulso, nós vamos ter que o impulso vai ser igual ao ΔQ, certo? Por outro lado, nós sabemos que o impulso é igual à área do gráfico. E como o gráfico, vocês podem observar aí na apostila, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui. O gráfico ele é um triângulo, ó, base é 0,2 e a altura é a força máxima. Então, vamos lá. O impulso vai ser base, que é 0,2, vezes a altura, que é a força máxima, dividido por 2, que é a área do triângulo. E o teorema do impulso diz para a gente que o teorema do impulso é massa vezes variação da quantidade de movimento, é massa, velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Agora é só substituir valores, ó. 0,2 dividido para 2 dá 0,1 vezes a força máxima. E do outro lado, a massa como é que chama? Da bola é 0,4 vezes a velocidade final, que é menos 0,6, menos a velocidade inicial, que é 8, tá? Então aqui nós teremos 0,1 vezes a força máxima igual a 0,4 vezes menos 8,6, tá? 8,6. Então 0,1 vezes a força máxima é igual a 0,4 vezes 8,6, que vai dar, não faço a mínima ideia, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Então, usando a calculadora, pessoal, vamos multiplicar aqui na calculadora, vocês podem multiplicar aí para verificar. Então, 0,4 vezes 8,6, o resultado vai dar 3,44. Menos, na verdade, né? E aí nós vamos passar dividindo aí. Menos 3,44. E nós vamos passar o 0,1 dividindo. Então, dividindo isso aí por 1, por 0,1, na verdade, a gente vai estar multiplicando por 10, tá? Ou seja, o resultado é 34,4 newtons, ó. Força é menos 34,4 newtons, tá bom? Então, a alternativa correta seria a letra B, tá? Ah, professor, mas deu negativo. Sim, deu negativo porque ele pede para a gente usar o módulo. Então, se você usa o módulo no valor negativo, o valor fica positivo. Então, o módulo de menos 34,4 é mais 34,4, tá? Então, a gente usou, ó, o teorema do impulso e utilizamos a informação de que o impulso pode ser calculado pela área. E o teorema do impulso diz que a variação de quantidade de movimento é dada por essa expressão aqui. Sempre está valor final menos valor inicial. Substituímos os valores de maneira correta e fazemos o cálculo matemático de maneira bem tranquila. Tá bom? Depois vocês podem ver o vídeo, tá lá no YouTube, pausar e ir assistindo e pausando para vocês irem anotando na apostila aí esses valores, tá?
Então, acabei de ver o Léo aí e a mãe dele olhando aí a aula. Então, gente, ó, é só usar as fórmulas de maneira correta, substituir os valores de maneira correta e fazer o cálculo de maneira correta, tá? Então, aproveite aí que vocês estão fazendo em casa e vão acompanhando na calculadora, fazendo aí todo o cálculo na calculadora, para você chegar no resultado de maneira mais rápida, tá? Vamos agora, então, ver a continuação da aula. A gente vai ver agora o teorema dos sistemas isolados, tá? O conceito e as aplicações desse conteúdo. Deixa eu pegar aqui todo, vou diminuir aqui o zoom. Então, olha só, pessoal, essa parte aqui que a gente vai continuar, tá? A parte já continuando na mesma apostila, tá? Então não vai modificar nada não, continuando na apostila ainda, pela mesma parte, só dando continuidade no conteúdo, ó. Então agora a gente vai ver os sistemas isolados. O que é esse sistema isolado? Bom, é o sistema em que a resultante das forças externas é nula, ou seja, em que as forças externas não fazem qualquer diferença para o meu sistema, tá? Então, nós dizemos que essas forças externas podem ser desprezadas no fenômeno em estudo, tá? Nessa figura aqui, ela representa a interação entre dois patinadores em uma superfície na qual o atrito pode ser desprezado, ou seja, o atrito seria o agente externo aqui no sistema. Considerando os patinadores como sendo o sistema de corpos em estudo, a normal e o peso são consideradas forças externas, tá? E elas vão se cancelar no caso, tá? E as forças de trações, essas duas forças aqui, são as forças internas do sistema. Aplicando o teorema do impulso para o sistema, nós temos o quê? Que o impulso é igual à variação de movimento. O impulso, ele é o quê? O impulso são as forças. No caso aqui, nós temos as forças internas e as forças externas, tá? Observando o sistema de corpos constituído pelos patinadores, a soma das forças externas, que é o peso normal, vão se cancelar, então as forças externas se cancelam. As internas, que são as trações, elas são para ação e reação, então elas têm a mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos opostos. Ou seja, elas também se cancelam. Portanto, o impulso nesse sistema aqui vai ser zero. Ó. Ou seja, resumindo a história, sistemas isolados, ele vai indicar o que para a gente? Que a quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, basicamente, o que nós vamos calcular é isso. Quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Vamos fazer os exercícios que vocês vão entender melhor como que funciona esse conceito que eu estou abordando com vocês agora, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo, bem facinho esse sistema, tá? Essa forma, na verdade, de nós analisarmos os sistemas de corpos, sistemas isolados. Então vejam o seguinte, ó, essa questão. Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para frente. Colisão inelástica. Colisão inelástica é aquela em que a deformação que os corpos sofrem não volta ao normal, tá? Como, por exemplo, uma mola. Você aperta uma mola, quando você solta a mola, volta para o local. Isso é uma colisão elástica. Ele diz para a gente que a velocidade é estimada de 5 metros por segundo, na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximada de quanto? Então, esse é um problema de sistema isolado. Isso significa que a quantidade de movimento final, ela tem que ser igual, inicial, tem que ser igual à quantidade de movimento final, tá? Em ambos os casos. Isso significa que a quantidade de movimento inicial era a massa do carro
tá? Vezes, eu vou colocar aqui carro, só o R, tá? Massa do carro, vezes a velocidade do carro, é igual a massa do carro mais do caminhão, então aqui do carro, mais a do caminhão, tá bom? Vezes a velocidade dos dois, tá bom? Deixa eu apagar aqui, fazer diferente essa parte aqui. Deixa eu escrever de uma outra forma que acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Então aqui, ó, massa do carro mais a massa do caminhão. Isso aqui vezes a velocidade final, tá, gente? Vezes a velocidade final. Então vamos agora substituir os valores. Primeiro, ele diz pra gente que a massa do caminhão é cerca de 3 vezes a massa do carro. Ó. Então, deixa eu ver quem está entrando agora. Olha a Alessandra. A aula está quase acabando, né? Mas vamos lá. Então aqui nós vamos ter, ó, massa do carro. Se eu sei que a massa do caminhão é 3 vezes a massa do carro, então juntando o carro mais o caminhão, vai ser 4 vezes a massa do carro. Vezes a velocidade final. A velocidade final, ele diz pra gente que foi de 5 metros por segundo. Então aqui eu vou multiplicar por 5, né? A gente pode até colocar logo 18, já que o resultado está em quilômetros por hora. Então a gente vai deixar aí 18 quilômetros por hora, já que está dito aqui pra gente. Porque no final não precisa fazer a conversão. Observe que a massa do carro se cancela dos dois lados. Eu esqueci de colocar aqui a velocidade do carro, né? Então a velocidade que o carro tinha é igual a 4 vezes 18. Ora, 4 vezes 18 dá 72 quilômetros por hora. Então é assim que a gente resolve problemas que envolvem sistema de corpos isolados, tá? Os sistemas isolados com a quantidade de movimento. A gente usa esses valores para chegar no resultado da questão. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, senhor. Beleza, eu vou fazer a questão 2 agora. E vou passar a tarefinha para vocês, tá? Meu programa está travando mais que tudo aqui. Olha só a questão 2. Dois blocos maciços estão separados um do outro por uma mola comprimida e mantidos presos comprimindo essa mola. Em certo instante, os dois blocos são soltos da mola e passam a se movimentar em direções opostas. Sabendo-se que a massa do bloco 1 é o triplo da massa do bloco 2, isto é, M1 é igual a 3M2, qual é a relação entre as velocidades V1 e V2 dos blocos 1 e 2, respectivamente, logo após perderem o contato da mola? Então vejam o seguinte, pessoal. A gente sabe que isso aqui vai ser um sistema isolado, né, porque o conteúdo é esse. Então a gente pode dizer o seguinte, que a quantidade, eu vou fazer aqui, ó, nós podemos dizer que a quantidade, tá, final, por exemplo, é igual à quantidade de movimento inicial. Eu sei que a quantidade de movimento final, ela vai separar a quantidade dos dois blocos, tá? Então, o que vai acontecer com isso? Nós podemos dizer, por exemplo, que inicialmente, pessoal, ó, inicialmente isso aqui é zero. Ou seja, o que é zero? Porque inicialmente eles estão parados, a velocidade é zero, então tudo vai dar zero. Então só vai ter a quantidade de movimento final. Logo, a quantidade de movimento final vai ser a massa do bloco 1 vezes a velocidade do bloco 1 menos, tá, pessoal? A massa do bloco 2 vezes a velocidade do bloco 2. Professor, por que menos? Porque observem que quando soltar, esse aqui vai para cá e esse carinha vai para cá. Então, um dos dois vai ser negativo. Vou escolher o 2 como sendo negativo. Eu poderia escolher o 1, mas eu não quero escolher o 1, eu quero escolher o 2, então ele vai ser o negativo, tá bom? E aí é só substituir os valores, ó. Vejam que ele diz pra gente que a massa do bloco 2, do 1, é 3 do bloco 2. Ou seja, aqui vai ser 3 vezes a massa do bloco 2, vezes a velocidade do primeiro, menos a massa do bloco 2, vezes a velocidade do bloco 2. Igual a zero. Aí ele quer saber quanto que vale, ó, a velocidade do primeiro, né? Então nós vamos passar isso aqui para o outro lado. Então, 3M2 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Agora eu vou passar o 3M dividindo.
Passando, dividindo, nós vamos ter M2, V2, tá? Ó, vou passar e dividindo para o outro lado. Ó. Dividindo fica 3M2, tá? Aí eu posso cancelar aqui, ok? Então, V1 vai ser igual a V2 dividido por 3. Só que vocês vão observar o seguinte, ó, vou até colocar um mais aqui, para o sinal de menos aparecer quando a gente passar os resultados para o outro lado. E aí, um vai ser o negativo do outro. Ó. Então, V1 é menos V2 sobre 3, tá? Só a gente substituir os valores na fórmula e obter o resultado. Antes de eu passar a tarefa para vocês, a tarefa vai ser as questões 3 e 4 da apostila, tá? Antes de eu fazer isso, eu vou pegar uma questão com números para vocês verem aqui na internet e vou fazer com vocês, tá? Deixa eu pegar uma aqui. Ó, vou pegar um com valores, que aí vocês vão perceber como esse conteúdo é bem legal, bem facinho de usar ele, ó. Olha só, pessoal. Ó, supondo que uma arma de 1 kg dispare um projeto de massa 10 gramas com velocidade de 400 metros por segundo. Calcule a velocidade do recuo dessa arma, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Mesmo processo do que eu fiz nos problemas anteriores, só com letras. Ó. A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, vejam só. A quantidade final, pessoal, é a massa da arma vezes a velocidade da arma, mais a massa do projétil vezes a velocidade da bala, tá? Do projétil, igual a quantidade de movimento inicial, que é zero. Por que a quantidade de movimento inicial é zero? Porque antes de você disparar, a arma tem que estar parada, né? A não ser que você é o Rambo e saia correndo atirando, tá? Então vamos lá. Substituindo os valores, ó, a massa da arma é 1 kg, a velocidade da arma é o que a gente quer determinar, então vamos deixar aqui. A massa do projétil é 10 gramas, tá? Só que a gente tem que transformar esses 10 gramas em quilo. Então é só dividir por 1000. Fica 0,010. E a velocidade do disparo, 400 metros por segundo. Então, 1 vezes VA é o próprio VA, mais 0,010 vezes 400, isso aqui vai dar 4. Então, isso aqui é igual a velocidade da arma igual a menos 4 metros por segundo. Por que é negativo o resultado? Porque trata-se do recuo. Então, quando você atira, a arma volta, então ela vai ter um sentido contrário ao do disparo. Logo, a sua velocidade vai ser negativa. Dúvidas? Então, viu como é fácil esse conteúdo? Então, você só usa... Só que aí tem aquele cuidado. Você tem que saber diferenciar quando é que o movimento inicial vai ser zero, tá? É sempre quando os corpos partem do repouso. Toda vez que os corpos partem do repouso, eles ganham, né? Eles ganham não, eles recebem esse valor igual a zero por se tratar de objetos que estão parados, tá? Vamos ver mais outro exemplo aqui, também com números, para vocês perceberem que continua sendo, gente, a mesma característica. Ó. Peraí. Olha só esse exemplo agora. Um peixe de massa 4 quilos nada 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa M vindo em sentido oposto a 0,5 metros por segundo. Determine a velocidade do conjunto após o momento em que a presa foi devorada. Então, está dizendo aqui que a presa vai ter comida, né? Então, vamos lá. Mesmo processo de resolução. Ó. Quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final, tá? A ordem que você vai colocar aqui de inicial e final não vai importar. Isso por quê? Porque, no final das contas,
a ordem aqui é a equação, então você pode inverter de um lado para o outro, só mudando o sinal. Então vamos lá. A quantidade de movimento inicial é o quê? É a massa do peixe maior. Vou colocar aqui, vou colocar C de caçador, tá? A massa do caçador vezes a velocidade do caçador, mais aqui, né? A massa da presa vezes a velocidade da presa, tá? Igual a quantidade final. A quantidade final vai ser quando o maior devolve o menor, né? Então vai ser a massa do caçador mais presa, que vai estar junta, já que vai estar dentro da boca dele, vezes a velocidade final. A gente quer justamente determinar essa velocidade final aqui. Vamos substituir os valores. Quanto que vale a massa do caçador? 4m. Então vamos vir aqui, colocar 4m. Quanto que vale a velocidade do caçador? 2. 2 aqui. Mais, quanto que vale a massa da presa? Ele só diz que é m. Quanto que vale a velocidade da presa? Meio. Como eles estão em sentidos opostos, se eu disser que esse aqui é positivo, então eu tenho que considerar o outro negativo. Então aqui a velocidade da presa vai ser menos 0,5, tá? Aí eu vou colocar o menos aqui na frente. Igual a soma das duas massas. Ó, tem 4m mais m, 5m. Pronto. Posso simplificar os m's que está aparecendo em todos os termos. 2 vezes 4 dá 8, menos meio, igual a 5v. Agora é só resolver aqui, ó. 8 menos meio dá 7,5. E aí depois é só passar o 5 dividindo. Portanto, a velocidade vai ser 7,5 sobre 5. 7,5 dividido para 5, o resultado dá 1,5, tá? Então, essa é a velocidade após a bocanhada aí, ó. Vai ficar com 1,5 de velocidade após essa caçadora aqui devorar essa pequena presa. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Bom, agora eu vou passar para vocês mais uma atividade valendo ponto, tá? As questões 3 e 4, vou passar elas valendo meio ponto cada uma. Então vai ter o título lá, trabalho, 1 ponto, data de hoje, para vocês fazerem até sábado, até o dia 5/9, junto, tá, gente? Vejam que eu já mandei a planilha, já lembrei, relembrei várias vezes, vou passar a semana inteira lembrando. Pegue as atividades que você ainda não fez e façam, tá? Para vocês não ficarem com pendência de nota e, porventura, acabarem tirando uma nota baixa devido a não fazer atividade, tá bom? Então peço vocês que façam lá. Antes de vocês saírem, aguardem só um minutinho que eu vou estar fazendo a chamada, tá? Então aguardem um pouquinho aí para eu fazer a chamada e vocês não pegarem falta. Dia 2/9. Bom, Alessandro, Aleph, a Ana tá com problema de internet, Arthur, Brandon, putz, Eric faltando, é difícil ele faltar, hein? Aí, pessoal que não vem nunca, Emily, Enoch, Gabriel tá aí, Júlio faltou, Léo tá aí, Luan faltou, não, Luan tá aí. Luan, Presente. Luana, Lucas faltou, Luiz tá aí, Marcelo, o Matheus faltou, Maísa, Mércia, Nicole, Thaís e a Vitória faltou. Então é isso aí, pessoal. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus.